Eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente. Você que tá chegando agora também aqui aos 96.5, app Eu Tô Na Vida, pelo nosso site vidafm.com.br. Tá começando o nosso Debates da Vida. Vem pra cá pro YouTube pra você assistir ao debate, participar junto com a gente também, lá youtube.com/Eu Tô Na Vida. Lá, dê aquele joinha na nossa transmissão. Não tem inscrição? Faça a inscrição também. Dê aquele cliquezinho lá no nosso joinha e também compartilhe este link com as pessoas do seu WhatsApp para que possam assistir também ao nosso debate. Participe lá através do chat. Também tem a nossa enquete disponível. Vote na nossa enquete e, claro, pode participar no WhatsApp da Vida 12997472010. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia, nossa audiência. Estamos aqui ao vivo para mais um Debates da Vida. Sua participação, ela é muito importante para nós e hoje um tema bem interessante. Nós vamos discutir o seguinte: posso ser batizado mesmo ainda tendo vícios? Vícios, obviamente, ilícitos. Tem pessoas que têm vício de ler a Bíblia. Esse é bom. Agora, vícios ilícitos, que nós consideramos enquanto cristãos ilícitos. Vícios como bebida, cigarro, drogas, prostituição, que mais? Pornografia. E aí? Posso ser batizado mesmo com estes vícios? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do 12997472010 e também através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida. Vem pra cá, participe conosco, dando a sua opinião. Hoje participando conosco aqui ao vivo nos estúdios, pastor Luciano Scala e também o pastor Cícero Serafim. Começo cumprimentando o pastor Luciano. Pastor Luciano, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Cícero, toda a produção da Rádio Vida. É um prazer estar aqui mais uma manhã para falar de um tema extremamente relevante, um tema pastoral, um tema de gabinete pastoral. E vamos juntos, com certeza, quem ficar conosco vai ter bastante conteúdo para pensar acerca dessa temática. Maravilha, também conosco o pastor Cícero Serafim mais uma vez. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Bom dia, pastor Apolinário, bom dia a toda a equipe da rádio. É um prazer estar aqui mais uma vez, tratando de um assunto tão importante para a nossa fé, para a fé cristã de todos aqueles que nos ouvem, não é? Poder também estar aqui juntamente com o nosso amado pastor. E vamos aqui de uma maneira bem maravilhosa, bem simples, apresentar as verdades do Evangelho no que diz respeito a esse tema tão importante. Maravilha. No terceiro bloco teremos o pastor Kenji Yamabushi, que vai participar conosco no terceiro bloco, trazendo também a sua contribuição com relação a esse tema. Posso ser batizado mesmo ainda com vícios ilícitos? A sua participação, ela é muito importante para nós. Então os nossos convidados terão 6 minutos cada um para defender o seu ponto de vista. Não sei se vocês já participaram nesse novo formato em que eu vou dar 6 minutos direto para vocês participarem. Vocês dividem da forma que achar melhor, ok? Então o pastor Cícero vai começar. Se ele quiser usar 1 minuto e parar, o pastor Luciano continua. Se ele usar mais um, volta para mais um aqui. E vai indo até inteirar o total dos 6 minutos. Se quiser falar 6 minutos também direto, fique à vontade. Cada um define o seu tempo de acordo com a sua estratégia no debate, ok? Então começo com o pastor Cícero Serafim. Pastor Cícero fica com este relógio e o pastor Luciano com este, ok? E a gente vai computando o tempo. Pastor Cícero, então vem aí a pergunta: posso ser batizado mesmo ainda com vícios ilícitos? Bem, a minha posição em relação a esse tema é não. Não podemos batizar de maneira alguma pessoa que ainda esteja na prática de vícios ilícitos. Como o pastor Apolinário já deixou bem claro, todos nós temos algum tipo de vício.
Tem gente que tem vício até de orar, o que é bem difícil, né? Mas há pessoas que têm esse vício de tomar café, vício de tomar refrigerante, enfim. Mas o tema que deve ser abordado nesta manhã é acerca de vícios ilícitos, e eu acredito piamente que não devemos batizar uma pessoa que ainda esteja na prática do vício. Começando aqui pelo finalzinho daquilo que eu marquei aqui para expor nesta manhã. Quando eu batizo alguma pessoa com algum vício, eu estou, de alguma maneira, contribuindo para que ela não se liberte nunca, tá? Porque se eu aceitei batizá-la com um vício, né? Não, você pode descer as águas e tal, e depois você vai se libertando, Jesus vai te libertar depois, enfim, né? Eu vou estar dando a essa pessoa a oportunidade dela continuar no seu vício, tá? Assim sendo, se ela batizou-se ainda com algum vício, ela vai continuar na prática do mesmo. Ela estará dando mau testemunho para pessoas, porque alguém a conhecerá agora como uma pessoa supostamente nascida de novo, e de repente você vê aquela pessoa num bar, num botequim, tomando um copo de cachaça, tomando uma cerveja, com uma latinha de cerveja na mão, ou com um cigarro, ou mesmo com um cigarro de maconha, ou uma seringa de drogas, né? Enfim, porque vício é vício. Então, que testemunho essa pessoa como nova convertida, como uma pessoa que nasceu de novo, estará dando para aqueles que a cercam, né? Então, eu como pastor estarei dando essa oportunidade de ela continuar no seu vício, e por conseguinte, não poderei de alguma maneira depois cobrar dela, né? Quando que ela vai se libertar? Somente ela e Deus sabe, né? Então, se ela se batizou, se ela agora faz parte da família cristã, vai participar da ceia, porque a maioria das igrejas só permite que o membro tome a ceia do Senhor, né? Participe da comunhão, seja ela mensal, ou anual, ou semanal, depois de batizada. Agora, como que essa pessoa vai participar da ceia do Senhor na prática de vícios ilícitos? Está aí a minha primeira palavra, e nós vamos estar discorrendo nesse período aí acerca desse tema tão importante. Maravilha, utilizou 3 minutos e 10, então terá mais 3 minutos de acordo com a utilização do pastor Luciano. Pastor Luciano, 6 minutos, utilize da forma que achar melhor. Legal. Pastor, para nós falarmos acerca desse tema, eu vou usar a minha experiência pastoral. Eu tenho 21 anos, que eu sou pastor local, que eu conduzo um rebanho, que eu tenho a oportunidade de acompanhar tantas vidas. E ao longo desses anos, eu posso assegurar aos pastores e também para cada ouvinte que a maioria das pessoas, quando elas escolhem, quando elas decidem pelo batismo, lembrando que o batismo que é realizado dentro da igreja evangélica, ele é diferente do batismo que é realizado, por exemplo, na igreja católica. O batismo da igreja católica, ele tem um propósito de iniciação. A pessoa ela só é considerada católica, cristã católica, quando ela participa do batismo. E aí, geralmente é feito isso quando criança. Então, quem decide o batismo dessa pessoa são os pais. Na nossa igreja, a igreja evangélica, não. A maioria das igrejas só batizam adultos, ou então jovens, adolescentes, quando já tem a condição da escolha. Então, eu posso assegurar que a maioria das pessoas, quando elas decidem pelo batismo, elas já vêm com a noção de que o batismo é uma nova vida, que o batismo é você abandonar as antigas práticas, é você deixar para trás um velho homem e viver uma nova vida. Isso eu posso assegurar nesses 21 anos como pastor de igreja. Mas já teve sim situações onde pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, e geralmente, pastor Cláudio e ouvintes, geralmente são pessoas que têm problema com cigarro. Olha, eu tenho um problema com cigarro, eu não consigo parar do cigarro, mas eu quero me batizar. Então, geralmente são pessoas que elas lutam
para deixar o vício do cigarro. Nunca aconteceu comigo de eu encontrar uma pessoa que tinha vício de droga ou de prostituição, ou pessoas que estavam ali afundadas no álcool. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Mas eu nunca deixei de batizar. Quando alguém chegou para mim e falou, olha, eu tenho um desejo do batismo, eu entendo o que é o batismo, e é claro que a pessoa, quando ela decide pelo batismo, nós temos a clareza de ensinar, de explicar quais são os princípios, quais são os passos necessários para que a pessoa seja batizada, mas eu nunca me neguei. Quando alguém chegou para mim e falou, pastor, mas eu ainda tenho um problema com cigarro. Eu nunca disse para a pessoa, pare de fumar primeiro e depois eu vou te batizar. Estou dando um exemplo do cigarro. Os outros vícios, pelo menos para mim, nunca chegou. Mas a minha orientação foi, não tem problema, você pode batizar. Porque eu acredito que o processo de conversão, o processo de santificação é um processo gradativo. Nós devemos crescer espiritualmente. Quando você lê a primeira carta de Pedro, você vai encontrar Pedro dando justamente essa orientação, que a pessoa deve amadurecer espiritualmente. Ela vai começar naquele leite, ela vai começar, sendo tratada como uma criança espiritualmente, mas depois ela tende a amadurecer. Então a minha resposta, quando a pessoa chega para mim, como eu dei o exemplo do cigarro, eu nunca deixei de batizar. Eu batizo a pessoa e eu creio que esse processo de transformação e de conversão, ele será gradativo. É claro que durante o programa muitas situações serão colocadas, eu sei que muitos vícios serão apresentados aqui, que de fato são coisas que vão escandalizar, mas pelo menos nesse exemplo que eu dei do cigarro, de uma situação assim muito pontual, eu nunca me neguei a batizar. Maravilha, utilizou 3 minutos e 47. Na sequência do pastor Cícero, volta o tempo do pastor Luciano. Pastor Cícero, o senhor tem mais 3 minutos, 2 minutos e 50. Muito bem, nós temos que ter em mente que o tema desta manhã é: posso ser batizado mesmo com vícios ilícitos? Então nós temos que abordar aqui todos os vícios e não somente o cigarro, que é claro, de todos os vícios, eu acredito que é o menos prejudicial, pelo menos para a sociedade, A pessoa que fuma, por exemplo, ela está causando males mais para si mesma. A psicologia prega que num grupo de 3 pessoas, você pode, num grupo de 3 pessoas, desenvolver o vício do tabagismo. E num grupo de 10 pessoas, você pode desenvolver o vício em bebidas alcoólicas. Tá? Isso é o que a psicologia prega. Então, o que é o vício, na verdade? O vício é falta de controle sobre algo. O que nós temos na Bíblia, na verdade, nós não encontramos essa palavra vício na Bíblia, senão numas Bíblias mais antigas, lá no livro de Daniel, o único lugar que aparecia o termo vício, quando aqueles homens foram levados para a corte de Babilônia, e eles escolheram jovens que não tivessem vício algum, e depois foi traduzido por defeito algum. Então nós não temos o termo vício na Bíblia, porém nós temos muitas palavras que nos levam a considerar esse termo na palavra de Deus, que é obras da carne, por exemplo, as obras da carne. Então, se eu batizo uma pessoa ainda no vício, seja ele qual for, vício que seja prejudicial, nós estaremos sim trazendo um sério problema para aquela pessoa, e também para o reino de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos, na verdade, os pastores, as igrejas estão abrindo demais as portas e trazendo pessoas de qualquer maneira para dentro. É claro, Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Então, a palavra de Jesus para o pecador é: vinde como estáis, mas não é para permanecer como está. Maravilha, parando o tempo aqui, então, tem mais 30 segundinhos no final. Pastor Luciano. Bom, nós temos que utilizar da Bíblia, da palavra de Deus, para iluminar essa questão. Biblicamente, nós temos pelo menos umas 30 referências que falam acerca do batismo. E todas essas referências, a orientação que é dada é que a pessoa, para se batizar, ela precisa crer. Ali é um requisito, ela tem que crer.
O que impede de uma pessoa ser batizada? Se você ler biblicamente, o que vai impedir é simplesmente se a pessoa não crê. Se ela não crê, é impossível ela ser batizada. Se nós pegarmos o documento da igreja chamado Didaquê, que é do primeiro século, né? Na verdade, é do segundo século, 145 depois de Cristo, 150 depois de Cristo. Dentro do Didaquê, se eu não me engano, no capítulo 7, existem orientações acerca do batismo. E se você vai lá e dá uma olhada naquilo que a igreja praticava no começo mesmo, você vai ver que nenhuma orientação existe acerca de impedimentos para que a pessoa seja batizada. Então, tudo aquilo que hoje nós colocarmos como impedimentos para que a pessoa seja batizada nas águas, nós vamos colocar por nossa conta. Nós vamos colocar ou simplesmente por uma tradição, ou simplesmente porque nós acreditamos assim. Mas, biblicamente, não existem impedimentos. A Bíblia vai falar daquele que crê. Então, nós precisamos crer para que nós sejamos batizados. É claro que o papel da igreja, do pastor, é um papel de responsabilidade, de ensinar, de orientar, mas impossibilitar a pessoa de batizar ou até de participar da ceia, eu vejo biblicamente que não existe um fundamento para que nós possamos impedir que essa pessoa seja batizada ou até mesmo participe da ceia do Senhor. Maravilha, tem 9 segundos. 9 segundos? Já. Vou usar para cantar um trechinho de uma... Para não ficar só nas minhas palavras, nas minhas palavras. Eu vou cantar um hino. Pastor, 25 segundos. Muito bem, esse mesmo Didaquê que o pastor... Me permita, esqueci o nome. Luciano. Pastor Luciano, me desculpe. Esse mesmo Didaquê que o pastor Luciano citou, eu vejo no Didaquê já uma mudança nesse Didaquê daquilo que nós temos apresentado na palavra de Deus. Porque em relação ao batismo, o Didaquê diz que deveria ser batizado em água corrente, não tendo água corrente em água parada, não tendo água parada suficiente, jogasse água sobre a cabeça. Então o próprio Didaquê, ele distorce a palavra de Deus. Mas muito bem, o que nós aprendemos com... São só 9 segundinhos? Já foi. Então nós vamos deixar para depois. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse tema tão maravilhoso. Maravilha. Como foi então até 6h20, o senhor tem mais 30 segundos. Legal. É verdade, o Didaquê, ele é muitas vezes utilizado como uma base para a gente entender o que a igreja primitiva praticava. O Didaquê, ele não tem o peso das escrituras, nós não utilizamos o Didaquê como um livro sagrado, nós temos apenas a Bíblia como um livro sagrado para nós. O Didaquê, ele é utilizado às vezes como uma base para nós simplesmente entendermos como a igreja primitiva pensava acerca dos temas. Maravilha, tempos iguais dos dois convidados, nós vamos ao nosso intervalo e após o intervalo, o nosso embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de interferir na fala um do outro, questionar um ao outro e eu também, para te trazer mais esclarecimento. Então mande a sua opinião em áudio e em vídeo através Não, aí áudio e vídeo é só através do 12, eu ia falar através do YouTube. 12997472010, você manda o seu áudio e vídeo de até 30 segundos, vídeo com a câmera deitada para ficar melhor aqui na imagem do YouTube, tá bom? Então a gente vai pro intervalo e a gente volta já. O debate da vida volta daqui a pouco. Compadre, você tá sabendo da festança que vai acontecer sábado? Tô não, só. Vai ser uma festança, só. Vai ter bolinho, caipira, cachorro quente, churrasquinho e muito doce pra você lamber os beijos. E pras crianças, compadre? Vai ter pescaria e brinquedo pra mais de metro. Eu duvido você tirar o traje de caipira do armário e usar. Neste sábado, dia 29, a partir das 5 da tarde. Vida na Roça. Anota o endereço. Avenida Doutor Mário Galvão, 584. Jardim Bela Vista, São José dos Campos. Bora, só. Vida na Roça. Realização Bíblica Vida.
Vida FM. Vida. Você já ouviu falar do teleatendimento médico do Hospital de Clínica Sul? A primeira cidade inteligente do Brasil traz mais esse serviço pioneiro para as unidades de saúde de pronto atendimento. O objetivo é agilizar as consultas dos pacientes classificados com as cores azul ou verde, que representam 80% da demanda no Hospital de Clínica Sul. Isso libera as equipes médicas para os atendimentos de urgência e emergência. As consultas online são seguras, eficientes e com acompanhamento médico antes e depois do teleatendimento. Prefeitura de São José dos Campos. Sintoniza aí! É tudo de bom! Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Instagram da vida? @EuToNaVida. Hashtag tô seguindo. Quer vender muito? Cole sua marca na grade da Vida. 12 99665 2277. Anunciou, vendeu. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você viu? Você ouviu? Você viu? Você viu todo mundo falando? Você viu? Tá todo mundo falando. O Ibope saiu. Você viu? Saiu, o Ibope saiu. O Ibope saiu. Depois de 8 anos, a Rádio Vida voltou pra pesquisa. E a gente tem que comemorar. A Rádio Vida já ficou em primeiro lugar entre as rádios evangélicas. E está entre as 10 mais ouvidas de São José dos Campos. Muito obrigado a todos que carregam a vida por todo lado. No carro, em casa, no trabalho, em todo lugar. Esse resultado é de vocês. É, a Rádio Número 1 voltou. E é só o começo. Sabe por quê? Porque a vida é tudo de bom. Vida. Tudo de bom. A paz, queridos. Pastor Cláudio Apolinário. A obra do Senhor não pode e não vai parar. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para o avanço do Evangelho. Nós estamos avançando e a minha oração é para que Deus te prospere cada vez mais. Que no seu coração brote a convicção de que Ele te levantou para promover o reino através da sua contribuição. Nós contamos com você e com muita convicção nós podemos afirmar: vidas estão sendo restauradas através da sua oferta, através do seu posicionamento. Então se programe e faça o seu Pix. Nós não vamos parar. doe@biblicavida.com.br. Chave e-mail: doe@biblicavida.com.br. Pai, abençoe o seu povo. Levante homens e mulheres prósperos e que eles contribuam cada vez mais para o avanço do Evangelho e para a honra e glória do seu nome. Que Deus te direcione e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. A vida é tudo de bom. E olha só, você que tá aí ligado junto com a gente, preste atenção neste áudio aqui, ó. Meu nome é Luana, eu e meu esposo Alisson atuamos no ramo de movelaria. Estivemos no primeiro avalanche e saímos de lá muito motivados. E estamos aí com uma expectativa enorme para o segundo encontro. A gente não vê a hora, já estamos muito ansiosos. Tem muita coisa para aprender. Vai ser tremendo. E vem aí a segunda avalanche, né, Cláudio? Exatamente. Olha, então sexta-feira agora nós teremos o nosso segundo encontro do Avalanche. O que é o Avalanche? É o encontro para profissionais, ok? Então não é um encontro de empresários, de empreendedores, para profissionais de todas as áreas. Desde donos de empresa a
autônomos, a motoristas de aplicativo, a secretárias, de todas as áreas, faxineiras, todas as áreas, profissionais que serão treinados para serem profissionais intencionais, profissionais com excelência. Então eu faço o convite para você estar conosco nesta sexta-feira na Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, no Jardim Bela Vista, no centro de São José dos Campos. O evento começa às 8 da noite, então os portões estarão abertos a partir das 7h30, 8 em ponto. Começamos um grande treinamento. Sexta-feira agora será um grande treinamento. Então você que é profissional de qualquer área, esteja lá. Momento de network, treinamento, mudança de mentalidade e também oração pela tua vida profissional. Então venha, participe conosco nesta sexta-feira. Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, no Jardim Bela Vista, no centro de São José dos Campos. Vai ser uma alegria te receber. Inclusive, quando eu falo em network, de repente você tem um serviço que você quer prestar e lá mesmo na reunião vai ter pessoas que vão trocar com você, ou seja, precisam do seu serviço. Então leve cartão, leve folder, nós vamos montar uma mesa para que você coloque lá as coisas com as quais você trabalha, inclusive seu cartão de visitas, e no momento do café, vai ter um momento de café para você estar junto conosco, ok? E aí eu vou divulgar a partir de amanhã, não, a partir de amanhã não, a partir de já. Se você tem o seu CPF terminado em número ímpar, leve salgado. Leve um salgado, uma torta, leve salgadinho, leve um prato de salgado. E se o seu CPF termina em número par, você vai levar um doce, ok? Para participar conosco do nosso evento. Então você leva salgado, doce e uma bebida. Fechado? Salgado, doce e uma bebida. Quem é par? Doce. É isso aí. Quem é ímpar? Salgado. Salgado. Fechado? E ambos levam uma bebida. Uma bebida. Pode ser refrigerante, água, suco, para que nós estejamos lá no momento de comunhão e a gente vai ser exatamente nesse momento de network, de relacionamento. Um grande treinamento nesta sexta-feira de, mudança de mentalidade. Aguardo você. Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, no centro de São José dos Campos. Eu te espero lá. 96.5 Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida, hora do embate entre os nossos convidados, hora da sua participação também. Se você ainda não mandou o seu áudio ou seu vídeo, corre pra cá pro WhatsApp da Vida e já manda o seu áudio ou seu vídeo. De 30 segundos, dando aí a sua opinião. 12997472010 e tem também a nossa enquete lá no YouTube. Se você ainda não votou, corre lá e vota pra mudar o resultado. Que eu quero saber agora qual que é o de agora, a prévia, Cláudio. Vamos lá, então a prévia deste bloco está o seguinte: posso ser batizado mesmo ainda estando com vícios? Sim, 33% e não 67%. Portanto, 2/3 da nossa audiência entendem que não, que a pessoa não pode ser batizada se ela ainda estiver com vícios. 1/3 da nossa audiência, 33%, defendem que sim, que pode ser batizado ainda com vícios ilícitos. Nós queremos a sua participação e a sua opinião através da nossa enquete que está disponível no YouTube e também através da sua opinião escrita, YouTube, Facebook e Instagram, Eu Tô Na Vida. Ou você pode mandar escrito, em áudio e em vídeo através do 12997472010, que é através do WhatsApp da Vida, ok? Então mande pra cá a sua participação. Temos áudio, vídeo, Simone? Áudio do Aildo, do Wagner e do João Lúcio. Bom dia, Pai do Senhor. Aildo, Caraguatatuba. No meu caso, eu conheci Jesus em 2003 e aí começou a minha luta para largar os vícios, né? E glória a Deus que eu larguei a cocaína, né? Depois de 20 anos aí de dependência química, né? Em 2003 eu consegui largar. E aí em 2007 eu consegui largar o cigarro e o álcool, que eu também era dependente também, né? E aí, glória a Deus, eu me batizei em 2007. Então, no meu caso, eu preferi lutar primeiro contra os vícios, para depois me batizar. Glória a Deus por isso, estamos no caminho do Senhor aí até hoje. Glória a Deus, valeu, um abraço. Pai do Senhor, pastor Cláudio, Pai do Senhor a todos os irmãos. Em relação à enquete de hoje, eu acredito que pode se batizar sim, mesmo porque a gente só consegue que a pessoa abandone se nós inserirmos ela dentro de um novo contexto. Se você deixar ela continuar no contexto do vício, da vida errônea que ela estava, ela não vai ter mudança nenhuma. Então você precisa inserir ela no novo contexto para que ela vá se libertando.
Essa é a minha opinião. Deus abençoe, irmãos. Bom dia. Bom, tem que especificar, né? Que vícios ilícitos são esses, né? Citada aí a questão da bebida, né? Isso tem questão relativa, depende do ponto de interpretação de cada denominação. Eu e minha esposa, por exemplo, de vez em nunca tomamos um vinho ou uma latinha de cerveja dentro da nossa casa e não entendemos que isso seja um vício, né? E tem a passagem de Pedro, né, que já era apóstolo, seguidor de Jesus, e parece que ele não era convertido pelo que vê ali, né? E como explicar essa passagem, né? Então, tem coisas que meio que é relativo, né? Precisa definir melhor o que é ilícito, né? Bom, tá aí, ó, a opinião dos nossos ouvintes, irmão João Luz, dizendo inclusive que de vez em quando ele e a esposa desce redondo, né? De vez em quando eles mandam uma cervejinha, né? O Wagner, o Ailton também participando aqui com a gente. Lucas Mateus, pode sim, porque Jesus liberta a pessoa do poder das trevas. Wilson Júnior, a pessoa tem que ser consciente do batismo e não batizar por batizar. Luiz Fernando São José, se o batismo é a demonstração pública que houve uma metanoia e a pessoa continua na prática do vício, houve verdadeiramente uma conversão? Será que a pessoa realmente entendeu o evangelho? Kelly de Caçapava, acho que podemos sim nos batizar e o pastor irá nos ajudar nessa etapa. Luiz Costa de Souza, a pessoa não deve se batizar sem primeiro receber o Espírito Santo. Luiz Fernando de São José, não sei se é o mesmo Luiz Fernando, venha como está, mas não continue nas velhas práticas. Bom, vamos lá, voltando então com os nossos convidados, todo mundo na tela, e aí eu jogo pra vocês as considerações dos ouvintes aqui, inclusive o irmão dizendo que de vez em quando ele toma uma cervejinha, mas ele não considera isso como vício. E aí, opinião dos senhores? Eu começo ou o pastor começa? Essa é aquela hora que eu sempre jogo e um olha pro outro, tipo assim, aí, quem vai? E aí? Dou-lhe a honra. Legal. Olha, as participações foram excelentes, né? Porque a gente percebe a mentalidade das pessoas. O primeiro áudio, o rapaz falou, olha, eu preferi esperar, lutar contra, para me batizar. Olha... É o áudio do Aildo. Isso, é fantástico. Não tem problema algum isso, eu acho isso muito, muito interessante. E já aconteceu também na minha igreja situações como exatamente desse rapaz. A pessoa tinha um determinado vício e ela não queria batizar com aquele vício. E a segunda pessoa que fez o comentário, pastor... O Wagner. Isso. Também eu achei muito interessante a fala dele. Porque ele coloca como... que a gente insere a pessoa dentro do contexto da comunidade e ela vai dentro de um processo sendo liberta. E a pessoa consegue a libertação. Então, assim, esses dois áudios para mim são fantásticos, porque realmente ilustra a realidade da igreja, o que nós lidamos no dia a dia. Mas percebe que, na minha opinião, a fala do segundo, quando ele coloca a noção de você inserir a pessoa no contexto da comunidade, para mim esse é o caminho. Porque a pessoa, ela estando no contexto da comunidade, inevitavelmente, ela vai se sentir constrangida. E ela vai lutar contra isso. Nós não estamos dizendo que a pessoa que batiza dentro ainda de uma realidade de vício, que ela deve permanecer assim, ou que o pastor está incentivando que ela continue assim. Não é isso. Nós estamos trazendo a pessoa para o nosso contexto, para a nossa realidade de comunidade e ajudando essa pessoa, dando ela ferramentas, dando ela um novo contexto de vida para que ela possa ser liberta, para que ela possa alcançar a libertação do vício que ela está aí lutando. Pastor? Irmãos, no tocante a inserir ou não essa pessoa na sociedade, como disse o nosso segundo participante, o fato dela não ter sido batizada ainda não quer dizer que ela não esteja inserida na sociedade. É claro que o pastor, os membros da igreja, toda a comunidade deve dar apoio sim a essa pessoa que chegou, que se converteu a Jesus e ainda não foi liberta de algum tipo de vício. Ela estará sim inserida na sociedade. Agora nós temos que ver bem certinho o que é estar inserida na sociedade e ser batizada com vícios ilícitos. O caso do terceiro irmão ali que diz que de vez em quando desce uma redondinha e tal com a esposa, como o pastor já disse aqui, está errado, irmão. Ou nós fomos libertados por Cristo ou alguma coisa está errada na nossa vida. Vamos para a palavra, porque aquilo que eu disser de mim mesmo, que o pastor Luciano, né,
disser dele mesmo, não vai ter valor nenhum nesse debate aqui. Nós temos que estar apoiando o nosso debate naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, no tópico anterior, nós falamos aqui muito sobre o tal didaquê. O que é didaquê? Didaquê é uma palavra grega que é traduzida para o português por doutrina ou ensino, né? Então, tanto que nós temos o didaskalos no grego, que é mestre. Um didaskalos é aquele que traz um bom ensino. Vem de dois vocábulos gregos, o kalos, que é bom, e didaquê, né, que é ensino, um bom ensino. Então, eu quero tomar aqui para mim, pastores, nós que aqui estamos, vocês que estão nos ouvindo, aquilo que aconteceu no primeiro sermão dado após o derramamento do Espírito Santo, e nós encontramos ele ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e que foi dado por aquele que, diga-se de passagem, a quem o Senhor dera as chaves, que tanto se fala dessas chaves que foram dadas a Pedro. Que chaves foram essas? As chaves que o Senhor entregou a Pedro não é as chaves do céu, como os nossos amigos católicos pregam, né? Que Pedro tem a chave do céu e ele faz chover aqui, faz chover. Não tem nada a ver com isso daí. As chaves que o Senhor deu a Pedro são as chaves do Evangelho. E nós vemos ele abrindo com essas chaves as portas do Evangelho, primeiro no capítulo 2 para os judeus, quando ele faz a sua primeira pregação. Depois nós temos lá no capítulo 10, me parece, Atos dos Apóstolos, quando ele abre as portas para os gentios na casa de Cornélio, e mais tarde ele também abre as portas do Evangelho para os samaritanos. Então essas foram as chaves que o Senhor deu para Pedro. Agora, logo após a sua pregação, ali no capítulo 2, alguém pergunta, ou aquela multidão que estava ali ouvindo a palavra pergunta: o que devemos fazer? Né? Eles ouviram aquela palavra, Pedro expôs a pregação em sua oratória muito bem aplicada, perguntaram o que nós temos que fazer então. Atos 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro responde no verso 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. É certo que esse termo arrepender aí é bem abrangente, tá? Agora, dentro disso que nós estamos tratando hoje, e em cima das palavras do apóstolo Pedro, se não houver um arrependimento de quê? De tudo que nós estávamos praticando antes de nos convertermos ao Senhor. Então ele diz: arrependei-vos e seja batizado. Então, mas se me permite, arrependimento é metanoia, arrependimento é mudança de vida, né? Ou seja, a pessoa estava indo por um caminho, ela passa a ir por outro caminho. Mas nós estamos falando agora de uma dependência, né? Ou seja, quando a gente fala em vício, não tem como falar em vício sem falar em uma dependência, muitas vezes uma dependência química. Então ela tem uma dependência, é algo que vai além dos seus esforços. Se a gente pegar, por exemplo, a cocaína e assim por diante, a pessoa chega inclusive a fugir do seu próprio, da sua própria razoabilidade. Tem pessoas que inclusive agridem o pai, agridem a mãe, para pegar uma televisão para vender. O senhor que cuida da área social sabe disso. Sim. Né? Então a pessoa, ela está fora do seu controle humano normal. Mas ela toma uma decisão, ela fala: não, peraí, eu quero aceitar esse Cristo como meu Salvador, eu quero a minha libertação. Não batiza essa pessoa? Não, não pode batizar. Porque uma coisa, pastor, essa pessoa está em busca dessa libertação, e é claro que nós temos que acolhê-la, né? Temos que unir os nossos esforços para acolher essa pessoa. Agora temos que deixar bem claro que essa pessoa precisa, antes de ser batizada, porque batizar, pastor, desculpa, só concluindo aqui, tá. Só concluindo, por gentileza. Batizar, o termo batizar é sepultamento do velho homem. Agora, como que eu vou sepultar uma pessoa se essa pessoa ainda não morreu para o vício, para a orgia, para o pecado, para a bebedeira, para o tabagismo? Eu vou batizar uma pessoa que não está morta ainda. E batizar nos termos técnicos... A gente precisaria dividir um pouco também, né? Me batizar uma pessoa porque, por exemplo, o senhor colocou a questão de orgia. A orgia já não é uma dependência química. Aí é uma sem-vergonhice. Sim. É uma prática de vida, realmente é vício. Concordo, mas não é uma dependência química, mas nós como não estamos tratando aqui de dependência química, estamos tratando de vícios. Sim, mas aí nós incluímos aqui a questão do vício. Mas é o vício...
A gente está tratando sim vício, porque assim, nós não estamos falando, em nenhum momento eu falei de uma argumentação de um pecado no sentido moral. A pessoa moralmente está numa condição de pecado, essa pessoa ela não deve se batizar. Mas pastor, né? se é pecado, agora, é pecado. Só eu concluir. Agora sim, nós estamos falando de uma dependência química. E a dependência química eu falo porque eu lido com dependente químico diariamente. A dependência química é um outro departamento. É pecado? É, mas não é no âmbito moral. É um pecado porque a pessoa ela tem a dependência química. Mas não é a pergunta desta manhã, pastor, me desculpe. Não, mas a pergunta aqui tá é de vícios ilícitos. Tem pessoa que tem um vício que é ilícito de pornografia, é um vício ilícito. Sim. Então a pergunta é, posso batizar com vícios ilícitos e não... A pergunta não é se posso batizar com pessoas que tenham vícios de dependência química. Então nós temos que trocar a pergunta aqui nesta manhã. Alguma coisa... Eu acho que a gente vai dividir. Mas, pastor, se nós colocarmos independente, se for moral ou se for uma dependência química, se nós pensarmos biblicamente, tá, qual que foi a recomendação aqui acerca do batismo? Qual que foi a recomendação? O que os discípulos colocaram como um pré-requisito para a pessoa se batizar? Ela não deve ter tal pecado, tal situação, ela pode, mas nessa aqui não pode. Então, assim, em qual circunstância a Bíblia vai colocar um impedimento para a pessoa se batizar? Qual é o texto que a gente encontra ali, um impedimento? Se tiver nessa condição, esse daqui deve esperar um pouco mais. Qual seria o texto? Posso apresentar aqui? Claro. Eu ia dar conclusão naquela minha prédica, tá? Então, a recomendação, arrependei-vos, tem que se arrepender para ser batizado. Muito bem. O verso 40 diz, e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então já entra aí, o que a geração perversa pratica? Toda sorte de vício, de pecado que desagrada a Deus. Então, Pedro diz, ainda dentro da pregação para ser batizado, salvai-vos, ou seja, deixai essa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, ou seja, aceitaram, creram. E o verso 42, que é contundente, diz, e perseveravam na doutrina, ou seja, voltando aí, na didaquê dos apóstolos. Agora, fechando esse raciocínio, o primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, houve uma recomendação. Aquilo ali é o início do doutrinamento para os cristãos. Por quê? Eles estavam querendo que aqueles que se convertiam dentre os gentios recebessem o judaísmo, ou seguissem o judaísmo. Então fizeram aquele concílio, estava ali Pedro, Tiago, os principais apóstolos, e a resolução daquele concílio, vamos dizer, daquela convenção que as igrejas fazem hoje, foi, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor mais encargo algum, senão que... Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É importante nós termos em mente que naqueles dias não existiam os vícios de cocaína, não existiam os vícios de anfetamina e de outras drogas tais quais existem em nossos dias, tá? Mas o que eles deveriam se abster? Das contaminações dos ídolos. Então, o vício de idolatria, que é um vício também. Da carne sufocada, do sangue e da prostituição, que é um vício. Eu acabei de falar aqui. Então, eles recomendaram que aqueles que viessem dentre os gentios e aceitassem o evangelho, eles deveriam estar livres disto daí. Então, para perseverar na doutrina dos apóstolos e para serem batizados, eles deveriam seguir essas recomendações. Não, mas onde que está o caso, o impedimento para a pessoa se batizar? Tá, pastor, mas está bem claro aqui, arrependei-vos e seja batizado. Agora, para ser batizado, precisa o quê? Deixar essas recomendações aqui, que os apóstolos deixaram do concílio, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Mas aí isso já está fazendo... está bem claro. Aí isso está fazendo uma ligação com o texto. Não que exista, pelo menos, foi até a questão, quando o senhor falou que tinha um texto que apresentasse esse impedimento, era isso que eu estava aguardando. Qual que é o texto? Mas aqui está bem claro, pastor, não, me desculpa. Mas aí o senhor está fazendo uma ligação de texto. Sim, mas O senhor está colocando que para batizar, a pessoa deve seguir aquela recomendação do concílio que foi determinada ali, o concílio de Jerusalém. Sim. Mas isso é uma ligação que o senhor está fazendo do texto. Porque eu gostaria que tivesse um texto que dissesse pessoas
em situações assim, ou dessa outra forma, elas não devem ser batizadas. Porque não tem. A grande verdade é que não tem. O que nós temos são textos dizendo assim: crê e batiza. Eles acreditaram e foram batizados. Ótimo. Então, a impressão que eu tenho, pastor, com todo respeito, é que os textos dos apóstolos, eles dão a recomendação de que o que não pode acontecer, a pessoa não crê. Se ela crê, ela pode batizar. Agora, o processo de libertação, o processo de transformação, o processo de metanoia, ele é um processo subjetivo. Quanto tempo demora para uma pessoa se converter? Quanto tempo demora? Quanto tempo a pessoa precisa estar na igreja para ela ser uma nova criatura, de fato? É muito relativo. Mas a metanoia está presente aqui no texto, no verso 38, pastor. Arrependei-vos, existem metanoia. pessoas... A palavra metanoia no grego é arrependimento. Arrependei-vos mudança de entendimento. Seja batizado. Agora, como que eu vou batizar uma pessoa que ainda não se arrependeu? Olha... Para eu me arrepender, por que não batizamos crianças nas nossas igrejas? Então. Justamente porque elas não têm ainda capacidade de arrependimento. Então, arrepender de quê? Arrepender do vício, do pecado, do crime, de tudo, de orgias, de tudo que ela praticou para ser... uma das perguntas, eu não sei como que vocês fazem o batismo, mas uma das perguntas básicas na hora do batismo é se a pessoa... crê que Jesus morreu na cruz, que Jesus foi enviado para salvá-la dos pecados, se ela está arrependida. Agora, se ela não está arrependida, pastor, não podemos batizar uma pessoa que ainda não se arrependeu. Ah, tá, eu estou arrependido de ter sido uma pessoa que fumei, que usei o álcool, que matei pessoas, que cometi crimes, que menti, enfim. Eu estou arrependida, mas você está arrependido e continua na prática, então não tem arrependimento, então, não existe metanoia. A pessoa chega e fala assim: eu sou uma pessoa mentirosa, mas eu estou arrependido, eu quero me batizar. Mas a mentira não é nem um vício, na verdade, né? É sim, pastor. Não, tem uns caras que são viciados. Não, tem assim. O cara é viciado na mentira, tem viciado na fofoca. Dentro da igreja. Fofoca, que é um tema... ou vício terrível. Mas não deve ser um impeditivo para o batismo. Porque até pastores hoje mentem. Então, quem não mente? Então esse não é impeditivo. Então, eu não acredito que seja um impeditivo. Porque mas é um vício. Porque é o tipo de pecado, pastor, que você mentiu. Ô Senhor, ninguém mente a seu camarada... Mas o vício também é assim, mentira, pastor, aí tudo mas, bem, né? Mas o vício também é assim. Mas, Senhor, menti, me perdoa. Abraão mentiu lá, falando que Sara era irmã dele. Depois vem Isaac, faz a mesma coisa. Então. Entendeu, pastor? Então são coisas permissivas, né? São coisas permissivas. Então mas um crente mentiroso, fofoqueiro, pode? Não, não estou falando mentiroso. Eu estou falando que cada pessoa pode mentir. Não, mentiroso é aquele que vive na prática. Esse é o mentiroso. Mas tem cara que é assim. Quem não mente no seu dia a dia? Mas tem cara que é nunca assim. mentiu. O pastor não, eu tô falando do vício. Eu tô falando do vício, pastor. Então, eu tô falando do vício. Também. Não, porque não pode ser mentiroso de maneira nenhuma. Mas é algo que não pode ser um impeditivo. Então, no caso, o senhor não batiza se a pessoa for mentirosa. Eu batizo? Então, eu batizo porque é um negócio que eu não considero um vício aquilo ali, que vai prejudicar a fé da pessoa. Então, a gente pensa diferente, pastor. Nós pensamos diferente porque, na minha opinião, a mentira é um vício. E tem pessoas... Então o senhor não batizaria um mentiroso? Não, eu não vejo problema de batizar nem a pessoa que fuma. O senhor batizaria ou não mentiroso? Batizo? Eu batizo até a pessoa que bebe. Estamos no mesmo caminho. Até a pessoa que bebe, eu não vejo problema dela se batizar. Pessoa que fuma. O grande problema, pastor, é que existe diferença entre vício e vício. Tá? E tem vício que nós sabemos que amanhã a pessoa, através da palavra, ela vai se libertar daquele vício. Todos é o caso da mentira, por exemplo. Todos libertam pela palavra. Agora, uma pessoa que está usando... O senhor batizaria uma pessoa usando drogas, injetando drogas químicas? Qual seria o meu papel? Eu sentaria com essa pessoa e eu iria orientar essa pessoa dentro da palavra de Deus. Tanto o batismo como ceia... O senhor quer interromper, pastor? Não, é que eu quero só deixar uma pergunta pra gente ir pro break. Mas deixa eu só fechar Vai aqui. lá. Tanto o batismo como ceia, a ceia é chamada ceia do Senhor. Examine o homem a si mesmo. Então, tanto a ceia como o batismo, eu oriento, eu ensino, eu explico, mas eu não impeço. Porque a Bíblia coloca como recomendação a pessoa crer. Então, ainda que ela seja um mentiroso, ainda que ela seja um viciado em outros tipos de vício, eu não vou impedir dessa pessoa se batizar. Eu quero deixar uma pergunta e eu vou pro intervalo. A pessoa, então, ela tem o vício e
O pastor define então que ela não será batizada. Ó, você não vai ser batizada. Então ela fala assim, ó, eu quero me batizar. Você crê em Jesus? Creio. Crê que ele morreu na cruz do Calvário? Creio. Ele ressuscitou no terceiro dia? Ressuscitou. Ele veio para salvar a tua vida? Veio. Você quer se entregar ao Senhor? Quero me entregar e quero me batizar. Ele chegou lá no dia do batismo. Aí o pastor não batiza. 5 dias depois ele morre. A responsabilidade é de quem? Ele queria batizar e o pastor não batizou. E aí? Vamos pro intervalo e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Despertamento, quebrantamento, restauração e avivamento. Toda quinta-feira, na Bíblica Vida em São José dos Campos, Reaviva! Um tempo de crescer e fortalecer a sua fé. Toda quinta às 8 horas da noite, vamos juntos renovar as nossas forças e viver um tempo de avivamento. Venha e participe. É tempo de um reencontro com Deus. Reaviva, nesta quinta-feira às 8 horas da noite, no novo endereço da Bíblica Vida. Anote, Avenida Doutor Mário Galvão, 584. Reaviva, toda quinta, 8 da noite na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Quer ficar por dentro do que acontece no Vale? Então não perca tempo. Acesse portalinformevale.com.br e baixe grátis as edições do jornal Informe Vale. Informe Vale, o único veículo impresso e digital do segmento cristão no Vale do Paraíba. Para informações, assinaturas e anúncios, entre em contato pelo WhatsApp 11 96191 4760. Informe Vale, há 22 anos, levando informação para nossa região. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Deus tem nos atraído. O Clamor pela Vida, ele se tornou para mim meu devocional diário. Eu já levanto cedo, já ligo meu radinho para ouvir o clamor e fazer o meu devocional. Devocionais que transformam o seu dia. Amém, queridos? Que esta palavra invada o seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Música boa, toca na vida. Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Não muda de sintonia. Vida FM. Abraço que transforma. Abraço que transborda. Abraço que aquece. O frio chegou e você pode doar um abraço que dure o inverno todo. Estamos arrecadando roupas e cobertores para aqueles que mais precisam. Faça parte dessa ação, faça parte desse abraço. Você pode entregar no posto de arrecadação, na Avenida Doutor Mário Galvão, 584, Jardim Bela Vista. Atenção para os dias e os horários. Quintas-feiras, das 6 da tarde às 10 da noite. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Uma campanha da Bíblica Vida. Uma família, um novo começo. Apoio. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Vem aí mais um Avalanche, uma mentoria para profissionais de todas as áreas. Eu sou o Thiago Cruz, sou advogado, sou de Jacareí e foi no primeiro dia do Avalanche. E só posso dizer que foi impactante. Paz e graça, sou desde da Cruz, brindes e presentes personalizados. Fomos no Avalanche, que foi aquilo, impactado, essa é a palavra. Quer ser um profissional com excelência? Mentoria, network, mudança de mentalidade. Avalanche.
Avalanche. Mentoria profissional com o pastor Cláudio Apolinário. Meu nome é Luana, eu e meu esposo Alisson atuamos no ramo de movelaria. A gente não vê a hora, já estamos muito ansiosos. Dia 28 de julho, sexta-feira, às 8 da noite, na Avenida Doutor Mário Galvão, 584, no centro de São José dos Campos. Avalanche, uma rede de profissionais intencionais. A vida é tudo de bom, e a vida sendo tudo de bom, é muito bom cuidar da nossa saúde, prevenir as doenças, né? E o ômega 3 Prêmio da Fontale tem muita gente já usando, e tem aqui um testemunho, vamos ouvir. Eu tenho 56 anos, eu sou comerciante, andava com muita dores nas pernas, meu colesterol alto, tomava medicamento, não baixava, continuava alto, a mesma coisa. E cruzei com um amigo meu, graças a Deus, ele me recomendou o ômega 3. O ômega 3 Prêmio, gente, da Fontale, que eu tomo até hoje, já faz 3 meses. Refiz os exames, tudo sumiu, graças a Deus, tô ótimo. Eu recomendo, gente, o ômega 3 Fontale. Tomam que vocês vão ver o resultado. Ouviu só, Cláudio? Exatamente, olha, o ômega 3 da Fontale, ele é excepcional. E ele é literalmente fora da caixa. Desde que eu comecei a tomar o ômega 3 da Fontale, eu vi uma grande diferença. Eu já tomo ômega 3 há muito tempo, né? A Elisângela sempre fala aqui que a Elisângela cuida demais de mim, e quando eu passei a tomar o ômega 3 da Fontale, os meus problemas se acabaram. Por quê? Porque além do resultado propriamente dito do produto, ele tem que ter uma cápsula que a gente chama de anti-refluxo. Porque senão você fica conversando com o peixe o resto do dia. Então, o ômega 3 da Fontale, ele tem matéria-prima da Noruega, direto da Noruega, matéria-prima importada. Então, não dá nem para você comparar. Então, é muito importante que você faça essa avaliação com base num produto que tem a mesma qualidade da Fontale. Tem gente que liga na Fontale, faz o orçamento, aí depois vai lá na farmácia e compra um ômega 3 qualquer. Aí depois vai, mas foi mais barato. Tome cuidado, gente. Já ouviu um ditado dizendo assim, ó, o barato sai caro? Então, toma muito cuidado. Só que nós conversamos com a Eliane da Fontale e pedimos para ela, tem que fazer uma condição especial para quem é ouvinte da Rádio Vida. E ela fez essa condição especial. Ela está dando 50% de desconto para quem disser que ouviu na Rádio Vida, para quem disser que ouviu aqui comigo, pastor Cláudio Apolinário. Então você vai ligar no 0800 735 7575 e vai dizer, olha, eu ouvi na Rádio Vida. Ela vai te garantir 50% de desconto. Ela vai te garantir ou um relógio smartwatch ou uma caixinha de som, Wi-Fi top de linha, à prova d'água, para você ouvir a Rádio Vida. Então você escolhe um dos dois. Então esta promoção, ela é por tempo limitado, eu não sei quanto tempo que a Eliane vai manter essa promoção. Ela fez essa promoção por um pedido nosso, para que você tivesse um produto de qualidade. Se não tivesse qualidade, eu não anunciaria. Vocês nunca vão ver eu anunciar algo aqui, inclusive eu falando aqui, porque a gente chama de testemunhal, né? Quando a gente faz testemunhal, a gente empresta a nossa credibilidade. Então vocês nunca vão ouvir eu falando de um produto que eu não acredite, que eu não confie. Então eu confio no ômega 3 da Fontale e é bom para várias áreas da tua saúde, principalmente para a prevenção. Se você pegar, por exemplo, crianças, a criança está precisando hoje ser tratada já com a forma preventiva. E a melhor forma de ser tratar de forma preventiva não é usando remédio, mas é utilizando produtos naturais. A Eliane, a Fontale, tem vários produtos. Estamos anunciando o ômega 3 porque ele é de verdade excepcional. Então ligue agora, 0800 735 7575. 0800 735 7575. Então você tem essa super promoção, não aceite imitação. O ômega 3 da Fontale, ou a Fontale por si, ela tem 15 anos de mercado com todos os produtos, com selo de originalidade e aprovados do Ministério da Saúde e também na Anvisa. Então tome cuidado, não vai tomar um produto qualquer para depois você se arrepender. 0800 735 7575. 0800 735 7575. 96.5. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. E eu quero saber se mudou a nossa enquete lá no nosso YouTube, Cláudio. Vamos lá então ao resultado, mais um resultado da nossa enquete e não, o resultado está idêntico. 33% dizendo que sim, que pode ser batizado mesmo ainda com vícios ilícitos, e 67% estão dizendo que não.
Ó, mudou um pouquinho agora, em 35 a 65. Então já vou mudar aqui, ó. 35 a 65 é o resultado neste exato momento. Então dá uma variadinha aí dentro da margem de erro, 2 pontos percentuais. De 33 só para 35 e de 67 cai para 65% o número dos que dizem que não pode ser batizado, mesmo ainda com vícios ilícitos. Nesse terceiro bloco nós teríamos a participação online, mas ainda não entrou, ok? Então a nossa produção está tentando contato para que o pastor participe conosco. Enquanto isso, eu volto então com os nossos convidados. Vamos fazer o seguinte: temos áudios? Temos sim, vamos lá? Então vamos. Meu Deus! Meu Deus, manda 3, né? Isso. Vamos lá, Denise da Bahia, Domingos Gomes e também o Leandro Motos. Eu acho assim, que a pessoa, ela pode ser batizada assim porque ela muda. Então, uma colega minha que aceitou Jesus através de um folheto, e a primeira igreja que ela encontrou, ela entrou, foi Universal, na época. E ela ia, quando ela saía do culto, ela fumava. Ela saía do culto, ela fumava. E ficou assim, foi indo, ela se batizou e Deus libertou ela. Hoje ela é batista, mas Deus fez um renovo. Basta a pessoa querer mudar, entendeu? Não é que o batismo não vai dizer nada, que pode aquela pessoa que não tem vício e não largou os outros vícios que Deus não tá vendo, né? Aquelas coisas que só Deus tá vendo. Então eu acho que sim. E a pessoa querer mudar é mais importante, né? Pai do Senhor a todos, louvado seja Deus por mais esse programa. Eu creio que não, porque o batismo significa a morte da velha natureza. Se a velha natureza está morrendo, então eu creio que não pode não, mas qual que é a opinião dos irmãos? Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos ter realmente um entendimento a respeito desse debate. Com respaldo bíblico, foram quase 3 mil almas batizadas. Será que essas pessoas eram todos libertos dos seus vícios? Maravilha, muito obrigado ao Leandro, ao Domingos e também a Denise da Bahia, que também acompanha aqui a nossa programação. O Leandro está citando o fato lá de Atos, capítulo 2, né? O fato de 3 mil pessoas terem se prostrado aos pés do Senhor. Será que deu tempo de verificar com todo mundo se foi liberto, se não foi liberto, se tinha vício, se não tinha vício? A colocação que ele faz é exatamente essa. Sandra Lopes da Silva: penso que a libertação é um processo no decorrer da caminhada. Quando João Batista batizava as pessoas, ele analisava quem ia participar, se ainda tinha vícios. Aildo: pastores, vocês batizariam um homossexual? Conheço um transexual que foi batizado na igreja. O que os pastores acham? Esse aqui eu vou dizer para você o seguinte: não iremos responder hoje. Por quê? Porque dá tema de debate. Isso aqui dá tema de debate inteiro sobre esse assunto. Fábio: as pessoas acham que o batismo é um passe de mágica, onde quando a pessoa aceita e batiza, no outro dia está liberto e tudo. Liberto de tudo, estão equivocados. Rogério Souza: nossas igrejas precisam parar de colocar fardos nas costas dos cristãos com doutrinas. O batismo é o primeiro passo para a vida cristã, independente da situação da pessoa. E aí, queridos, o que vocês acham dessas colocações aqui dos nossos ouvintes? Fiquem à vontade. Eu começo dessa vez. Isso que eu ia falar agora, então vai o senhor, vai. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero até deixar já uma perguntinha para os nossos ouvintes e para o nosso debatedor aqui, o pastor Juliano, né? Vocês acham certo uma pessoa estar se drogando hoje, fumando um cigarro, uma pedra de crack, injetando cocaína na veia, e amanhã é a ceia, ela vai pegar o corpo do Senhor, colocar na sua boca, comer, vai tomar o vinho que representa o sangue de Jesus? É lícito? Vocês acham natural? Entendem como natural isso daí? Muito bem. Mateus 28:19, o Senhor disse: portanto, após a sua ressurreição, Jesus disse: portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, o termo grego para discípulo ali em Mateus é matetes,
que significa, no português, aluno. Então, qual foi a recomendação de Jesus? Ide por todo mundo e fazei alunos. O que o aluno faz, irmãos, numa escola? Ele aprende. Então, primeiro existe o aprendizado, nós vamos ensinar aquela pessoa, olha, agora você é um novo convertido, você passou pelo novo nascimento e você precisa agora entrar por esse caminho. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que discernir, até foi falado aí um dos participantes acerca da libertação das 3.000 almas. Existe uma diferença daqueles dias e dos nossos dias. Naqueles dias o Espírito Santo estava atuando de uma maneira tão forte na vida das pessoas que as pessoas aceitavam Jesus e eram libertas instantaneamente. Nós vemos isso. Mas agora o Espírito Santo não está agindo mais, pastor? Vamos entender aqui, pastor. Até curas naqueles dias, nós sabemos, isso é real. Não acontece cura nas igrejas hoje como aconteceu naqueles dias. Por quê? Porque o evangelho estava sendo implantado. O nome de Jesus precisava ser conhecido no mundo inteiro. Mas muito bem, isso é um debate, é outro debate à parte, tá? Agora nós temos que entender uma coisa muito importante. O ser aluno é aprender primeiro para depois ser batizado. Olha o que Paulo diz aqui. Na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, versos 5 e 6. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então já foi tratado, já foi dito aqui nesta manhã, né, que o batismo é sepultamento do velho homem. Então, agora, pastor, se eu sepulto, só concluindo, pastor, se eu sepulto uma pessoa que ainda não teve esse velho homem dentro de você, ou seja, ele vai sair do batismo ainda praticando as coisas do velho homem, que sepultamento foi esse? Então, pastor, mas aí eu faço uma pergunta. Eu não sei se vocês são mais conhecedores da palavra do que eu, mas não é o próprio apóstolo Paulo que diz que o mal que ele não quer fazer, ele faz? E que o bem que ele quer, ele não faz? Então, quando ele fala isso, ele não está dizendo já que a vida dele, após o batismo, continua tendo as celeumas do ser humano? Ou seja, nós vamos continuar praticando coisas que nós não deveríamos praticar? Essa pergunta é muito fácil de responder. Boa pergunta. Isso é questão de hermenêutica bíblica, tá? Um bom hermeneuta... Por isso que eu disse que vocês conhecem mais que eu. Um bom hermeneuta vai interpretar isso daí não como vício ilícito. Porque é aquilo que João diz lá. O mesmo João, lá na sua primeira epístola, ele diz que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. E depois, o mesmo João diz que se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo, esse pronome aí na forma oblíqua se refere a Deus, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Então o mesmo apóstolo que diz que não é para pecar, ele diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, tá? Então quando Paulo diz aí que aquilo que eu quero fazer não faço e o que faço é o que não quero, ele não está se referindo a práticas ilícitas, não, ele não está se referindo a adultério, não está se referindo ao uso de drogas, porque o mesmo Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, né? Então nós temos que usar a hermenêutica bíblica para interpretar esse versículo. Ok, mas ele está dizendo que tem erro. Sim. É que a grande verdade, pastor, é que nós vivemos em conflito. Isso que Paulo está colocando. Que esse conflito é da carne e o espírito. Esse conflito ele existe antes e depois do batismo. Então a pessoa, o batismo, ele é um passo necessário. Ele não é o único passo. A pessoa não vai deixar de pecar porque ela se batizou. Seria bom se fosse mas assim. Mas ninguém aqui está falando que não vai deixar de pecar. Vocês estão levando, me desculpem, tá? Me desculpem, mas vocês estão levando o debate para um outro caminho. Não estamos falando aqui de deixar de pecar, estamos falando de vícios ilícitos. É bem diferente o debate. Não, pastor. Não podemos sair fora disso daqui. Não, mas a colocação é a minha pergunta. Eu estou no tema. A pessoa, ela vai lidar com isso, e a pessoa que tem um vício, ela lida com isso enquanto ela vive. E quem não tem um vício, né, pastor? Então, e quem não tem um vício? Quem de nós não temos? A pessoa que lida... Mas não é isto. Brincadeira. mas a pessoa que lida com vício de dependência química, por exemplo, que é o trabalho que eu realizo, ela vai lidar com isso a vida inteira.
ela vai ter esse fantasma lutando com ela a vida inteira. Então, assim, eu como pastor... Ô, pastor, mas eu tenho até que voltar na pergunta, né? Porque eu fiz a pergunta e não foi respondida, né? Porque a gente voltou para a próxima etapa, né? Mas eu só quero deixar que eu sou solidário a essa pessoa. Porque, assim, é muito fácil. Eu sou pastor, me converti com 13 anos, né? Nunca me desviei, graças a Deus. Para mim é muito fácil eu estar do lado de cá, impondo uma carga, um jugo, dizendo que a pessoa ela tem que ser praticamente perfeita para que ela possa se batizar. Mas eu quero ser solidário a essa pessoa que está lutando contra o vício, que está lutando para abandonar algo e não tem encontrado forças. E existem pessoas que elas acabam cometendo até o suicídio. Por quê? Porque ela não encontra forças, ela está lutando nesse conflito interno dela e ela não vê saída. E às vezes na igreja, que deveria ser um lugar não tóxico, um lugar de acolhimento, um lugar de abraçar e de ajudar essa pessoa, nem na igreja às vezes ela encontra. Então eu quero ser solidário a essa pessoa que está nesse conflito, dizendo que Jesus vai te libertar. Ele tem uma nova vida para você. Continue lutando, porque a pessoa ela tem que continuar lutando e é uma luta constante. Ela vai lutar até o último dia de vida dela. Então deixa eu voltar na pergunta lá que eu fiz antes do nosso intervalo. A pessoa, ela quer se batizar. Aí ela vai lá na igreja do pastor Cícero, fala: pastor, eu quero me batizar. Aí o pastor vai perguntar para ela se ela tem algum vício. Ou vamos dizer que não pergunte, o senhor sabe que ela tem. Porque você não fica perguntando. Não é nem perguntar, a pessoa passa pelo discipulado, na verdade, e você acaba descobrindo se ela tem ou não tem vício. E aí ela tem lá o vício, ela fala: pastor, mas eu quero me batizar, eu sinto que eu tenho que me batizar, eu quero declarar publicamente que eu sou de Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário. O senhor, pelo que o senhor está dizendo, o senhor não batiza. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. 5 dias depois, plum, bateu com as 10. E aí? Não serei participante. Se ela morreu... Nós temos que entender o seguinte, pessoal, vocês que nos ouvem. Quando a pessoa aceita Jesus, converte-se ao Senhor Jesus Cristo, né? O fato dela ser batizada ou não vai impedir dela entrar no céu. Tá? Mas Deus não impede ela de entrar no céu e o senhor impede ela de ser batizada? Sim, mas espera aí, pastor, entenda a situação, vamos entender aqui. O fato de ser batizado ou não vai impedir ninguém de entrar no céu. Ok. Tá? O que vai impedir de ela entrar no céu ou não é o novo nascimento. Se ela teve um novo nascimento, ela vai para o céu. Agora, se ela não teve esse novo nascimento, com certeza, e com base na palavra de Deus, ela não terá acesso ao céu. Ok, mas se ela quer se batizar, já não é uma demonstração de que ela está num processo de um novo nascimento? Porque se ela tá no vício, está entregue ao vício, ela não quer mais saber, ela não quer se batizar. Se ela quer batizar, já não é uma prova de que ela teve um novo nascimento? Pastor Apolinário, vamos entender o que é batismo. Eu acho que nós estamos tratando de um assunto muito importante, mas ainda nós não falamos o que é o batismo. Sim. Tá? De uma forma mais implícita aqui, tá? Então, aconteceram 2 tipos de batismo no Novo Testamento. O primeiro batismo, que me parece que a irmã que citou aí, né? Foi o batismo de João, ou foi um participante aí. O batismo de João, que era batismo para arrependimento. O batismo de João não tinha nada a ver com o batismo que Jesus depois deixou. Porque João veio como precursor de Cristo, preparando o caminho para o Senhor. Então ele veio trazendo um batismo de arrependimento. Está lá em Mateus 3:11. Em Atos 2:38, o apóstolo Pedro prega não mais o batismo de arrependimento, mas o batismo para a remissão dos pecados, tá? Então ele diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se uma pessoa se entregou para Jesus, converteu, ela, para ser batizada, aquilo ali indica que o batismo vai remir. Ou seja, vai apagar os pecados. Agora, se ela se batiza, tá? Ela sepulta aquele velho homem, sepulta os seus pecados e continua na prática do velho homem, que sepultamento foi esse? Que remissão foi essa? Mas aí vem a pergunta. O senhor acabou de dizer que a gente está fazendo essa divisão de lícitos ou ilícitas, né? Mas nós não continuamos na prática do pecado quando a gente batiza? Claro, pastor, mas o que nós nos referimos aqui é aquele pecado
grave, tem pecado grave. Então tem pecadinho e pecadão. Sim, existe, nós sabemos disso, claro que existe. Então vamos fazer o debate sobre isso, se existe pecadinho e pecadão. Não, mas é lógico que existe. Okay. O próprio Paulo diz, não participeis dos pecados alheios. Que pecado que é isso? Pecados graves. Em outro texto bíblico, a Bíblia diz que nós não devemos... Pra mim não tem pecadinho e pecadão. Orar... Quiser me chamar pro debate, pode Já põe os dois, né? A Bíblia diz, não devemos participar de pecados alheios. Então existe sim, com certeza. Até diante de Deus. E o Salomão disse, há 3 coisas que mas vamos lá, o Senhor, mas a quarta ele abomina. Tá bem claro lá no vamos colocar aqui então os pecados, seja ele pecadinho ou pecadão. A pessoa tem uma prática ilícita, que é a questão aí, por exemplo, de uma droga, de bebida e assim por diante. O pastor Cícero, então, já deixou claro aqui que não batizaria essa pessoa. Só que nós temos outros pecados. O pecado da fofoca, o pecado da língua comprida, que tem muita irmã que tem. Irmã e irmão, vai, para não colocar só as irmãs, né? Tem muito irmão e irmã que tem. O pecado, por exemplo, da pornografia, que tem muito crente que pratica, sim ou não? Glutonaria. Claro. Glutonaria. Ixi, esse aí então pra crente, meu amigo, vai... Churrascaria. Vai até pros eventos da igreja. É interessante, que a gente deve ficar... A pergunta, pastor Luciano... Tá nos mesmos textos essas questões. Então, nos mesmos textos. Nos mesmos textos. Aí essa pessoa pode batizar, mas o outro não pode? Como é que fica isso, nós temos que entender o seguinte... Quais desses pecados não somente atinge aquela pessoa que o pratica, não somente vai trazer escândalo para a igreja e para a sociedade. Aí está o problema, tá? Porque se você é glutão, você come, está comendo dentro da sua casa lá, ninguém está sabendo de nada, é você e Deus. Você entendeu? Mas a pessoa agora, que usa a partir droga... do momento, pastor, e a pessoa que vive na pornografia? Ela também é dentro do quarto dela. A droga é a mesma coisa. Mas a pessoa que usa droga, ela tá lá na roda dos escarnecedores, como diz o primeiro, na esquina, se drogando. Às vezes não, mas na grande maioria sim. Vamos da pornografia, porque o da pornografia é um bom tema. O da pornografia é um bom tema. Mas o da pornografia não está trazendo escândalo nenhum. Esse o senhor batizaria? Isso aí, na verdade, se nós formos analisar, ninguém pergunta isso para um membro. Você pergunta? Não, mas vamos dizer que o senhor saiba. Tá, o senhor não perguntou da droga também, mas o senhor sabe. A pessoa tem que ser aconselhada, assim, a largar a pornografia. Ok, claro. Mas aí o senhor não sabe se largou ou não largou, o senhor batiza. Sim, mas então o senhor não está penalizando aquele que tem um pecado evidente? Não, mas é aquilo que nós falamos há pouco tempo aqui. Há pecados que nós não podemos batizar e outros são coisas que a pessoa terá uma facilidade maior de depois não tem, pastor. Biblicamente, desculpa, mas biblicamente não tem. Pastor. Dá um outro debate, mas eu provo. Não, mas onde que tem? Mas aí nós temos que marcar um outro dia para de debater sobre isso aí. Só me dê um texto do batismo. Onde que está aqui o impedimento para a pessoa batizar? Não, mas aí é interpretação de texto, pastor Luciano. É interpretação de texto. Por exemplo, a Bíblia também não diz hoje que nós não podemos usar cocaína. Ah, mas na Bíblia não está escrito que não pode usar cocaína. Mas não tem, naquela época não existia essa droga. Então nós temos que interpretar. Volto aqui à prática da hermenêutica. Tá? Tudo bem, mas algum texto? Sim. Eu vou responder com uma pergunta para o senhor, tá? E aí eu quero ouvir o ouvinte. Eu vou responder com uma pergunta. Mas eu queria o texto. Tá, eu vou responder, sim. A pessoa que usa cocaína, a pessoa que se droga em geral, vamos dizer assim, a pessoa que faz uso do tabagismo, da bebida alcoólica, isso daí é ou não obra da carne? Sim. 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 O senhor respondeu. Agora eu vou ler o texto, tá? Então a Bíblia diz aqui, lá em Gálatas 5, a partir do verso 23, sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Ora, as obras da carne são manifestas... Mas aí não diz batismo. Peraí. Aí não vai dizer batismo. As quais são... Mas aí é questão, pastor. Ora, se eu ainda estou praticando essas obras da carne, então não posso batizar. Ou então estou batizando as pessoas de qualquer maneira e estou preocupado em encher a minha igreja de pessoas não salvas. Aí é questão de interpretação. Olha o que a Bíblia diz aqui, o senhor pode falar. As quais são prostituição, impureza, lascívia. Tem muito crente lascivo, que é a prática sexual de qualquer maneira, dentro de 4 paredes. Eu tenho visto na internet grandes homens de Deus ensinando que não tem problema nenhum.
a lascívia, tá? A idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas. Olha só, agora a parte final desse verso. Contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, tá bem claro. Mas então, se a pessoa continua nessas práticas, não vão herdar. Agora, se não vai herdar, por que eu vou batizar uma pessoa se ela ainda pratica essas coisas? Me desculpa, mas aí não fala de batismo. E só se o senhor não quiser entender. Mas aí não fala, pastor, não fala. Tá bom. Eu não seria leviano de dizer que não, e aí fala. Aí fala, por exemplo, de inveja. Então, aí eu ia colocar esse ponto. Batizar uma pessoa porque ela tem inveja. Eu ia colocar esse ponto. Tem algumas palavras aqui. São vários pontos aqui. Então, são vários pontos. Eu notei alguns aqui. Várias obras. Que a gente acaba passando batido por elas. Isso. Prostituição. Então, essa aqui tá muito clara. A pessoa que vive na prostituição é a pessoa que vive vendendo o seu próprio corpo. Ok, então essa aqui realmente é pesadíssima. Mas aí vem impureza, lascívia. Lascívia, uma vez eu vi uma explicação sobre lascívia que eu achei fantástica. Lascívia é provocar no outro um desejo que você não pode satisfazer segundo os padrões bíblicos. E é a prática sexual também. Fora dos padrões. Também, mas não apenas a prática. Mas não apenas a prática. Você olhar para uma outra pessoa com um desejo que não está alinhado com a palavra de Deus, você também já está adulterando. Sim, claro. A própria Bíblia fala sobre isso. Jesus disse isso. Então a lascívia, cá entre nós, tem muita irmã que vai na igreja e que a roupa dela provoca no irmão o quê? Claro. Lascívia. Porque provoca no irmão um desejo que ele não vai poder satisfazer. Aquela irmã foi batizada daquele jeito em casa. Mas vamos continuar aqui, ó. A irmã foi batizada daquele jeito, não foi ensinada e continua na prática. Por quê? Porque batizaram a irmã. Não, irmão, tem irmã que vai batizar, e me perdoe aqui as irmãs, mas não tem nem a prudência de ir com uma roupa preta por baixo. Vai de roupa branca mostrando o sutiã rosa. Mas a culpa é de quem? Do pastor? Ok, mas então batizou, mas batizou. É isso que eu tô falando. Então batiza, mas não batiza a pessoa que de repente tá numa outra condição. Inimizade e inveja. Peraí, tem inimizade dentro da própria igreja? Claro. Tem inveja dentro da própria igreja? Dentro da própria igreja. Aí a pergunta é, não batizamos essas pessoas? Bom, podemos batizar, mas a Bíblia diz que os tais não vão para o reino de Deus. Não, mas pode batizar? Não herdarão o reino. Mas batiza ou não batiza? É aquilo que eu estou dizendo. Ainda que possa ser batizada, está escrito que não. Porque é muito. Tem coisa, pastor, que não tem como você descobrir. A pessoa não vai dizer pra você, não, eu tenho inveja, mas ela tem. Mas tem pessoa que a gente percebe, pastor. Tem pessoa que a gente percebe. Agora é diferente você saber que a pessoa está injetando uma droga, está bebendo, está fumando, e você vai batizar aquela pessoa. Então, mas sabe onde a gente percebe hoje em dia inimizade, inveja? Na internet. Hoje as pessoas usam post da internet pra lançar torpedão. Sim, claro. Então o pastor sabe disso. Ele não batiza a pessoa? Aí a pessoa falou, pastor, quero me batizar. Não batiza? Irmã, você precisa deixar isso. Tá bem, pastor, vou deixar, amém. Tá bem, pastor, vou deixar, agora, se ela deixou, o drogado disse, vou deixar também. Aí vai entrar em quê? Vai entrar em quê? Mas o drogado, pastor, ele tá na prática da droga. Mas ele também tá dizendo que ele vai deixar. Mas também é um vício difícil da pessoa deixar. O invejoso também tá. O que cria o linguarudo também tá. E olha que aqui tem um ponto nas obras da carne, a bebedice, fala de bebida. Tá? Até teve um irmão aí que disse que gosta de descer uma redondinha, então tá. Mas é uma vez por ano. Ele falou que era uma vez por ano. Então um pecadinho de vez em quando pode. Ele não é vício. Não, você de vez em quando pode matar uma pessoa, de vez em quando você pode assaltar um banco, de vez em quando só. Não, mas eu tô indo pro tema do debate. O senhor não chamou o debate? Novo nascimento, o tema do debate é vício. Pastor, se é uma vez por ano, é vício. Pastor. Vício é o dependente, o cara tá na dependência. Mas vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Bem rapidinho do intervalo. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. O debate da vida volta daqui a pouco. Você tá sabendo da festança que vai acontecer sábado? Tô não, só. Vai ser uma festança, só. Vai ter bolinho, caipira, cachorro quente, churrasquinho e muito doce pra você lamber os beiços. E pras crianças, compadre? Vai ter pescaria e brinquedo pra mais de metro. Eu duvido você tirar o traje de caipira do armário e usar. Neste sábado, dia 29, a partir das 5 da tarde. Vida na Roça. Anota o endereço. Avenida Doutor Mário Galvão, 584, Jardim Bela Vista, São José dos Campos. Bora, só! Vida na Roça. Realização Bíblica Vida.
Vida! Tá todo mundo ouvindo! Tudo de bom! E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A Agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. O som que é tudo de bom. Vida! 12-99747-2010. Coloca a Vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Um recado do Pastor Cláudio para você, motorista de aplicativo. Olá, queridos, Pastor Cláudio Apolinário. Vários motoristas de aplicativo me pediram para abrir um grupo onde tivéssemos palavras motivacionais, orações e um contato mais próximo com vocês. Nós sabemos que o dia a dia de vocês é muito pesado e eu quero orar por vocês, eu quero enfrentar essas batalhas junto com vocês. Então, se você quer fazer parte deste grupo comigo, mande a palavra motorista pro WhatsApp da Vida, que é o 12-99747-2010. 12-99747-2010. Envie a palavra motorista e assim que você enviar, você vai receber um link para entrar no grupo. Basta clicar no link pra gente caminhar juntos, tá bom? Que Deus te abençoe. Siga o Pastor Cláudio Apolinário no Instagram. @Cláudio Apolinário. Sintoniza aí. É tudo de bom. Você viu? Você ouviu? Você viu? Você viu todo mundo falando? Você viu? Tá todo mundo falando. O Ibope saiu. Você viu? Saiu, o Ibope saiu. O Ibope saiu. Depois de 8 anos, a Rádio Vida voltou pra pesquisa. E a gente tem que comemorar. A Rádio Vida já ficou em primeiro lugar entre as rádios evangélicas. E está entre as 10 mais ouvidas de São José dos Campos. Muito obrigado a todos que carregam a vida por todo lado. No carro, em casa, no trabalho, em todo lugar. Esse resultado é de vocês. É, a Rádio número 1 voltou. E é só o começo. Sabe por quê? Porque a vida é tudo de bom. Vida. Tudo de bom. A paz, queridos. Pastor Cláudio Apolinário. A obra do Senhor não pode e não vai parar. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para o avanço do Evangelho. Nós estamos avançando e a minha oração é para que Deus te prospere cada vez mais. Que no seu coração brote a convicção de que Ele te levantou para promover o reino através da sua contribuição. Nós contamos com você e com muita convicção nós podemos afirmar: vidas estão sendo restauradas através da sua oferta, através do seu posicionamento. Então se programe e faça o seu Pix. Nós não vamos parar. doe@biblicavida.com.br. Chave e-mail: doe@biblicavida.com.br. Pai, abençoe o seu povo. Levante homens e mulheres prósperos e que eles contribuam cada vez mais para o avanço do Evangelho e para a honra e glória do seu nome. Que Deus te direcione e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o Pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Vida é tudo de bom. E olha só, Cláudio, cachorro quente, churrasquinho, bolinho caipira, doce, muito doce, você gosta, né? E tudo isso vai ter aonde? É bom demais, É bom. É bom demais, so. Sabe o que mais vai ter? O que vai ter mais? Mi também? Vai ter mi cozido. Ai, que gostoso. É gente, muito bom. Ó, mi cozido. Vai ter churrasquinho, vai ter pastel. O que é pastel? Pastel de queijo, pastel de queijo, de carne. Vai ter paçoca também? Pastel de parmito. Docinho, paçoquinha? De parmito. É bom. Docinho vai ter arroz doce. Arroz doce. Arroz doce, canjica.
Gente, vai ser top demais. Então te aguardamos neste sábado para nossa Vida na Roça, para o nosso Vida na Roça, que acontece a partir das 5 da tarde. Então, das 5 da tarde até as 10 da noite, nós estaremos lá na Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, para uma grande festa, um momento de comunhão, um momento de estarmos ali juntos em família. Então fica o nosso convite para você estar conosco. Neste sábado agora, às 5 da tarde, Vida na Roça. Então, ó, vou repetir, ó, vai ter... tem outra coisa que vai ter. Pão com linguiça. Bom. E queijo. Bom. E vinagrete. Com queijinho? Gente, salivei. Pão com queijo, vinagrete, churrasquinho de carne, churrasquinho de frango. É kafta que chama? Kafta, que parece meio que um quibe no... É bom demais. É bom. É bom demais. Bom. Né? Vou ficar com vontade Pasteur aqui. E muita coisa demais. boa. Então, olha, vai pra lá, compareça, não falte. Neste sábado agora, das 5 da tarde às 10 da noite, te esperamos pro nosso Vida na Roça. Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, no centro de São José dos Campos. Lugar fácil para você estacionar. Então participe e esteja conosco. Neste sábado, então, te espero, hein? A partir das 5 da tarde. Detalhe, não almoça não. Não almoça, mas não almoça desde sexta, viu? Porque vai ter comida pra caramba. Vai chegar lá. Eu quero ver, ó. É simples. Se você imaginar assim, você vai comer churrasco, o pão com linguiça e vinagrete e queijo. Queijinho. Mais pasteur, mais milho cozido. Meu irmão, não pode ter almoçado mesmo. Não pode. Não almoça, não toma café, não come no dia anterior, faz jejum intermitente e vai pra lá pra gente deixar o ó, glutonaria. Só que depois não vai poder batizar, tem esse detalhe. Não vai poder batizar depois, porque vai encher o bucho. Fechado? Vida na Roça, te espero nesse sábado agora. 96.5 Debate da Vida. Bom, estamos de volta com o nosso Debate da Vida. E lá no nosso... Eu acho que o pastor vai perder, hein, pastor? Ei, meu Deus, como que tá a nossa enquete por lá? Vamos lá então, a nossa enquete, 64 a 36. 64 a 36, então tá subindo. Tava em 33, foi pra 35, foi pra 36, os que dizem sim. Os que dizem não, começou em 67, caiu pra 65, caiu pra 64. Eu acho que mais um mês de debate vira. Precisa de um mês de debate pra virar o negócio aqui. O povo tá firme e forte aqui dizendo que não pode ser batizado, mesmo ainda com vícios ilícitos. Mas vamos lá, Simone, temos áudios de ouvintes? Temos sim, 4 áudios, vamos a... Vai aos 4, manda os 4. Então, tem o Eduardo, de São José dos Campos, o Wilson Fernandes, lá do Canadá, também o Cledson e o Juliano de Jambeiro. Vamos lá. A paz, povo de Deus, aqui é o Eduardo de São José dos Campos. Tema bem interessante aí a ser tratado, né? Bom, pelo meu ver, né? Na Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. O que você tem como princípio para o batismo, né? É crer em Jesus, né? E ser batizado. Os vícios, o que mais vem além disso é o Espírito Santo que vai convencer, né? Que nos convence do pecado, nos convence ao abandono do pecado. É lógico que a igreja também tem a influência dela, tem a parte, né, de ensinar, de ensino, mas o agente que vai causar transformação é o Espírito Santo. Olá, bom dia, pastores, debatedores, galera. Eu creio que pode se batizar sim. Jesus nos chama como estamos, e recebemos a proposta de segui-lo, tomar a nossa cruz, negar a si mesmo todos os dias, entendeu? Então eu creio que sim, pode se batizar sim, não há problema algum, porque se a pessoa quer se batizar, é o próprio Deus falando com ela. Bom dia, Rádio Vida, bom dia, pastores. Eu queria que tirasse uma dúvida. No caso do eunuco, quando o Felipe o batizou, naquele momento ali, ele já tinha reconhecido Jesus, já tinha uma vida transformada? Bom dia, muito obrigado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu acredito que sim, pode ser batizado, porque é uma confissão pública de fé. E as igrejas não fazem porque elas estão preocupadas com a placa de suas igrejas, porque a partir do momento do batismo, essas pessoas tornam-se membro, e para que não escandalizem a placa da sua igreja, eles preferem não batizar. Essa é uma verdade. Maravilha, tá aí a opinião dos nossos irmãos Eduardo, Wilson,
diretamente do Canadá, o Gladson e o Juliano de Jambeiro. Muito obrigado pela participação de vocês. Irmão José Alves, a minha opinião é não batizar viciados. Veja João quando batizava no Rio Jordão. Ellen, acho que é isso, Ellen. Poxa, conheço uma pessoa que vive nessa luta, mas quer ir à igreja e não encontra ninguém que aceite ela deste jeito. Eu acho que deve sim ser batizada. Tati de São José dos Campos, acho que não deve se batizar com vícios. A decisão querer ser liberto. Fazemos nossa parte e o Senhor a dele. Eu fumava já dentro da igreja, mas um dia eu decidi, amassei o maço de cigarro e disse em voz alta: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nunca mais fumei, já faz 5 anos. Kelly de Caçapava, pastores todos têm um vício, certo? Isso vocês concordam? Pô, peraí, você está afirmando que todos os pastores têm um vício? Isso vocês concordam? Bom, eu não concordo, não. Então todos nós somos pecadores e erramos de ter descido as águas? Pedro Lucas, pastor Luciano, não tem comparação uma pessoa que mente com uma pessoa que tem vícios, que está à vista de todos. Se a pessoa mente e vive na mentira, só Deus pode saber, porque só ele conhece o íntimo do homem. Bom, paro nele aqui e já volto com vocês aqui pra gente já brigar de novo aqui. Porque, peraí, então a guerra aqui é pecado aparente ou pecado escondido? Se for escondido, pode batizar. Se for pecado aparente, não batiza? Senhores. É estranho, né? Todos os pecados são considerados pecado na Bíblia. E o que a Bíblia vai colocar como impedimento para a pessoa ser batizada, eu estou falando isso desde as 10 horas da manhã, quando começou o programa, o que impede é a pessoa não crer. Porque se tiver algum texto na Bíblia, volto a dizer, se tiver algum texto na Bíblia onde nós encontraremos impedimentos para a pessoa batizar nas águas que não sejam crer, apresente, porque não tem. O que nós estamos fazendo aqui são suposições em cima de outros textos, fazendo relações de textos, quando na verdade, biblicamente, o que impede da pessoa ser batizada é ela não crer. Se a pessoa tem um pecado aparente, um pecado oculto, ela tem um pecado que deve ser tratado e não é impeditivo para a pessoa se batizar nas águas. Porque veja bem, esse irmão que falou inclusive lá da cerveja que a gente brincou, né, Desce Redondo lá, ele falou que ele faz uma vez por ano com a esposa e é em casa. Não é aparente. Ele contou agora no rádio, agora ficou aparente. Mas se não contasse, não era aparente. Se não for aparente, aí tudo bem? Aí pode? O pastor dessa irmã, pastor Cícero, conversa com ela aí, pastor. Dá 3 meses de gancho, hein? Mas e aí, pastor Cícero? Então o que vale é o pecado aparente? Irmãos, nós temos que analisar até o Código Penal brasileiro. Eles diferenciam o crime. Por exemplo, o homicídio culposo e o doloso. São homicídios? Ambos são. Mas um traz mais prejuízo para a sociedade do que o outro. Há aqueles que trazem um prejuízo para a sociedade em geral, quando alguém entra numa creche e repercute bastante. Então, existem os atenuantes e os agravantes, até no crime do Código Penal brasileiro. Então, na Bíblia Sagrada também acontece isso. Vamos ver aqui um verso, né? Porque agora, pastor Luciano, nós temos que entrar e interpretar o verso. Não há nada direto, mas nós temos que saber o que aquele verso quer dizer conosco, né? Eu já estou aqui no mau pedaço aqui, que são 4 contra 1 aqui, já se decidiu. Tu dizes, tudo tu dizes. Não, viu, pessoal? Tá todo mundo contra eu aqui, tá difícil, né? Mas a Bíblia diz aqui, olha, na 1ª de João, capítulo 3, antes de ler esse verso, eu quero perguntar ao pastor Luciano, e o senhor só me responda sim ou não, por favor. Ótimo. Sem mentira. Nós, para batizarmos uma pessoa, o senhor acha que essa pessoa tem que ser nascida de novo ou não? Sim ou não? Para batizar uma pessoa... Tem que ser nascida de novo ou não? Puxa, é uma pergunta ampla, né? Mas eu creio que faz parte do processo, né? Não, eu quero sim ou não. É difícil responder, porque eu creio que a pessoa... O povo precisa de uma resposta lá do outro lado. Não é o Senhor que... Para batizarmos uma pessoa, ela tem que ser nascida de novo ou não? Pastor, é um processo. Tudo isso está dentro de um processo. Tá gaguejando aqui, viu, pessoal? Como diria o pastor Cláudio, tu dizes. Tu dizes, né? Tu dizes, mas vai que ele tem para consideração final. Tá, muito bem. Eu particularmente acredito que tem que ser nascido de novo, tá?
Converteu, a pessoa é nascida de novo. Agora, o que a Bíblia diz aqui? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece neles e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, tá bem claro, tá? Então nós voltamos a dizer aqui, estamos falando de pecados ilícitos, tá? Porque todos nós pecamos, logicamente, né? Agora, se a pessoa é nascida de novo, não, você vai ser batizado e tal, mas você pode continuar depois com o tempo, Jesus vai te libertar de tudo isso daí. Então essa pessoa ainda não foi nascida de novo e, por consequência, não pode descer as águas do batismo. Bom, vamos então às nossas considerações finais, a dica cultural dos nossos ouvintes e, na sequência, as minhas considerações sobre o tema de hoje. Você pode continuar dando a sua opinião, entrando aí no nosso YouTube, indo lá no chat e declarando lá qual é o seu voto na nossa enquete. Posso ser batizado ainda com vícios ilícitos? Sim ou não? Você entra lá e participa. Vamos então às considerações finais. Debate da vida. Dica cultural. Então agora os nossos convidados trarão a sua dica cultural, se tiver obviamente conexão com o tema de hoje, e também as suas considerações finais e seus dados de contato. Vou dar 2 minutos cravado para cada um, para que eu tenha os meus 5 minutinhos finais de conclusão final. Começo com o pastor Cícero. Muito bem. Eu quero deixar bem claro aqui a todos vocês que estão nos ouvindo, que na igreja, eu sou pastor há 31 anos, nós nunca dispensamos qualquer pessoa, tá? Quando ela chega, nós a acolhemos, nós a discipulamos, passamos para ela a verdade do Evangelho. Eu tenho um caso, por exemplo, ali na igreja, de pessoas que vieram de outras igrejas e viviam amaziada, por exemplo. Tá? Dá um outro debate, isso aí, logicamente. Mas eu falei, olha, vocês precisam acertar a situação conjugal de vocês, perante as leis da nossa nação e tal, e para entrar em comunhão. Ela, nossa, pastor, já passei por várias igrejas e ninguém nunca nos advertiu acerca desse problema. Tá? Ou seja, ela estaria continuando na prática do pecado, pelo menos a meu ver, né? Aconteceram outros casos de em batismo, pessoas falaram, pastor, eu já fui batizada lá atrás, mas eu achei que aquele batismo meu não valeu, porque eu ainda estava na prática desse vício ou daquele, e eu gostaria de batizar de novo. Eu posso batizar? Pode batizar sim. Se a pessoa, porque a Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Tá? Então a pessoa sentiu o desejo de outra vez descer as águas do batismo, e nós temos até um apoio bíblico lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando aqueles que foram batizados no batismo de João foram outra vez batizadas no batismo para a remissão de pecados. Muito bem, então nós acolhemos todas as pessoas, ela não é ali na igreja colocada de lado, de maneira nenhuma. Nós a discipulamos, ensinamos a verdade, mostramos para ela, à luz da palavra de Deus, a necessidade que ela tem de deixar o seu vício, aquilo que traz prejuízo não somente para ela, mas para a sociedade e também para a igreja. E assim, uma vez essa pessoa preparada, a gente marca um batismo e ela então é batizada conforme as Sagradas Escrituras. Maravilha, seus dados de contato, pastor? Seus dados de contato? Sim, pastor Cícero Serafim, vocês podem nos encontrar ali no YouTube, né? Temos esses 2 livros aqui, Os Dias Antes, Os Dias Depois do Arrebatamento e Verdades acerca do Apóstolo Pedro. E estamos com um terceiro aí para ser editado, tá? E vai ser um prazer nós podermos conversar. Estamos ali em São José dos Campos, na Avenida José Paixão, número 10, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Leste. Você está convidado a participar conosco de nossos cultos. Maravilha. Deus abençoe, pastor Luciano. 2 minutos. 2 minutos. Eu quero concluir a minha fala dizendo que eu creio em um só batismo, Efésios capítulo 4, versículo 5. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado. Nós não rebatizamos pessoas. O que impede de alguém ser batizado é o fato dela não crer. Se ela não crê, ela não pode ser batizada. Pastor, mas eu tenho muitas imperfeições. Eu posso me batizar? Você pode? Não, você deve se batizar. Você deve. Muito fácil eu estar aqui numa condição já de pastor, já de crente, já de convertido há mais de 20 anos, impor um peso, impor um jugo ou dizer que você não pode se batizar, não pode participar da comunidade. Para mim, você pode batizar, você pode participar da comunidade, e acredito que o Espírito Santo, ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai lapidar a sua vida e vai te tornar
um varão perfeito, uma varoa perfeita na presença de Deus. O batismo não é a solução final para a nossa condição de pecado. Quem dera se fosse assim, mas não é. Nós ainda lutaremos contra o pecado enquanto nós vivermos. A grande verdade é essa. Por isso, se você está nessa luta, nesse conflito, procure o seu pastor. Você percebe que os pastores pensam diferente. Eu tenho a minha opinião, o pastor Serafim tem a opinião dele e o seu pastor talvez tenha até uma opinião diferente da nossa. Mas eu acredito que a pessoa pode se batizar sim, ela deve buscar essa nova vida, e o batismo é um passo, mas não é o único passo, não é o último passo, mas é um passo importante na vida do cristão. Sou pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Se você precisa de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação aqui no estado de São Paulo. Precisando de ajuda, entre em contato comigo. Meu telefone, meu WhatsApp é o 011 São Paulo 96424 2661, ou pelas minhas redes sociais. Você me encontra no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Se você colocar aí, ó, Luciano Scala, igual tá aparecendo aqui embaixo, colocou Luciano Scala, ESCALA, você me encontra e a gente vai conversar. E se você também quiser me ajudar com os moradores de rua, nós fazemos um projeto toda sexta-feira, 1000 refeições para as pessoas em situação de rua. Me procure e a sua ajuda será muito bem-vinda. Maravilha, querido. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Gente, vamos lá. Eu quero ler aqui algumas participações. Tem um aqui que diz que é anônimo. Pastor Cláudio, você me batizou e eu tenho um vício bravo. E agora? Pode me desbatizar? Agora eu tô querendo saber quem é você, irmão. Eu vou descobrir quem é tu. Quem é você? Aulas de marcenaria. A Bíblia não diz que não pode. O batismo é a nossa decisão de entregar a vida a Jesus. O resto é ele que transforma. Érica, eu acho que dá tempo de se converter, se limpar e depois se batizar. Batismo é sagrado. Para mim, temos que estar limpos de tudo e depois passar pelas águas. Bom, e eu começo então a minha consideração final por essa consideração da Érica. Érica, chegar nessa condição que você falou, ninguém vai se batizar. Ninguém. Porque olha a consideração da Érica. Batismo é sagrado, concordo contigo. Para mim, temos que estar limpos de tudo e depois passar pelas águas. Impossível. Impossível. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, eu já citei aqui, o apóstolo Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E o bem que eu quero, este eu não faço. Ou seja, a nossa carne milita contra o espírito constantemente. Eu vou lhe afirmar que nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Pecamos porque fazemos algo que desagrada a Deus. Pecamos por negligência, por não fazer algo que Deus gostaria que fizéssemos. Então, pecado, ele é inerente à raça humana. A partir do pecado do Éden, todos nós pecamos diariamente. O que nós precisamos é viver uma vida de arrependimento. Então, se nós esperarmos estarmos limpos de tudo para se batizar, não haverá mais batismo na terra, ok? Então não haverá mais batismo na terra. Então a minha colocação sobre o tema de hoje: posso ser batizado ainda com vícios ilícitos? Eu diria que você não deve. Então, se você tem um vício e que você quer a libertação desse vício, busque a libertação do vício primeiro. Então, a minha orientação para alguém que deseja se batizar e ele tem um vício é que ele busque a libertação e após ele se batize. Agora, eu não impeço. Se ele disser: não, pastor, mas eu estou desejoso de me batizar, eu quero me batizar. Bom, tem água? Você crê? Se tem água e você crê, o que te impede? Então eu batizaria. Ah, pastor, mas ele está com um vício que é aparente, ele está com um vício evidente. Eu não sei o que é pior. Se é o vício evidente ou se é o vício que ninguém sabe, mas o camarada é um picareta nas horas extras. Ou seja, dentro da igreja é um santarrão. Dentro da igreja está com a Bíblia debaixo do braço. Mas vive mentindo, vive fazendo fofoca, vive criando rebelião, vive dando problema para o próprio pastor da igreja ou para os membros da igreja. Então qual é o pecado pior? Porque pelo menos o outro, você sabe que ele tem um vício. E detalhe, quando falamos de vícios ilícitos, nós estamos falando de uma dependência química. Não é meramente um vício. Por exemplo, tem um irmão que mandou aqui, que falou: irmã, liga a pilha aqui, ó. E nós estamos juntos, tá, minha irmã? Ela manda assim, ó: estou em pecado.
com vício de chocolate. E não é pouco, não. O vício é dos fortes. KKKK. E já fui batizado. Irmã, tamo junto. Tamo junto. Porque, olha, eu gosto de um chocolate. Gosto de um doce, viu? Vou comer arroz doce que nem um doido lá na festa da roça. Então, todos nós temos vícios. O problema é que estes vícios que nós estamos falando agora de ilícitos são aqueles que causam dependência química. Mas aí nós vamos para um outro detalhe. Quer ver eu dar um exemplo? A minha esposa, a Elisângela e a Carol, são viciadas. Elas têm vício. Café. Meu amigo, se não tomar café dá dor de cabeça, fica nervosa. Elas têm um vício. Minha esposa também tem vício de academia. Se não der academia, meu, então é que ela tá nervosa, eu falei, vai, põe a roupa e vai porque vai dar problema aqui em casa. Então, ou seja, tem o vício. O vício da dependência química, ele é tão grave quanto os outros. O problema é que nós acabamos colocando dentro da igreja pecados que nós extirpamos a pessoa. Então, eu particularmente, se a pessoa vem com um determinado vício e ela quer ver, se eu tiver no batismo, tô no dia do batismo, tô batizando, na hora vem lá uma pessoa e fala assim, pastor, eu quero me batizar agora. Eu vou fazer entrevista, perguntar pra ele se ele tem vício, se ele não tem vício, porque pode ser que ele não tenha o vício das drogas, pode ser que ele não tenha o vício da cerveja, mas o camarada é viciado em pornografia. É viciado em trair a esposa. E esse vício está escondido. Ninguém sabe. Aí o que a gente faz? Esse aqui a gente nega de batizar, mas o outro a gente batiza porque a gente não sabe. Então eu particularmente não me sinto na liberdade de não batizar. O que eu entendo é que a pessoa, se ela crê no sacrifício de Cristo, se ela crê que Jesus veio para salvar a humanidade do pecado, que Jesus vai voltar para buscar a igreja e levar para morar no céu, ela creu, eu batizo. E obviamente como pastor, eu vou caminhar ao lado dela para que ela se liberte do batismo. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Então haverá um tratamento, será um processo, mas eu particularmente não vejo problema em batizar. Não creio que Deus vai me condenar porque eu batizei alguém. Mesmo porque, repito, pode ser que essa pessoa tem vício e ela se batizou com um coração mais sincero do que quem não tem vício nenhum, mas batizou porque o pai mandou, batizou porque a mãe mandou, batizou porque ia ficar chato e iam dizer que ele desviou. Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. E de repente o outro que está com vício, ele entra lá, mas num nível de arrependimento que a hora que ele sair, ele é liberto dos vícios e nunca mais pratica. Esta é a minha opinião. Vamos então aqui ao resultado final da nossa enquete. Finalizou em 63 a 36. 36% dizendo que pode e 63% dizendo que não pode. Mais umas 3 semanas de debate, eu acho que virava. Mas precisaria de 3 semanas de debate e tirar o pastor Cícero, porque os argumentos dele foram convincentes. Mas vamos lá, gratidão pela participação de vocês. Todos na tela? Todos na tela? Gente, Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Despertamento, quebrantamento, restauração e avivamento. Toda quinta-feira, na Bíblica Vida em São José dos Campos, Reaviva! Um tempo de crescer e fortalecer a sua fé. Toda quinta às 8 horas da noite, vamos juntos renovar as nossas forças e viver um tempo de avivamento. Venha e participe. É tempo de um reencontro com Deus. Reaviva, nesta quinta-feira às 8 horas da noite, no novo endereço da Bíblica Vida. Anote, Avenida Doutor Mário Galvão, 584. Reaviva, toda quinta, 8 da noite na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. O som que é tudo de bom. Vida! Graça e paz, ouvintes da vida, aqui é o pastor e professor Egnaldo Hélio de Souza e eu tô aqui para te convidar a se tornar um aluno do Vida Teológica. Para fazer parte dessa turma é muito simples e você não paga nada, é só se inscrever no canal do youtube.com/Teológica Vida e estudar diferentes matérias de teologia com a gente. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, tem uma nova aula te esperando, aqui nos 96.5 da Vida FM. Vida Teológica. Só a vida tem. Vida FM. Vida. 12-99665-2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale.
Vida! Tá todo mundo ouvindo! Tudo de bom! Abraço que transforma, abraço que transborda, abraço que aquece. O frio chegou e você pode doar um abraço que dure o inverno todo. Estamos arrecadando roupas e cobertores para aqueles que mais precisam. Faça parte dessa ação, faça parte desse abraço. Você pode entregar no posto de arrecadação, na Avenida Doutor Mário Galvão, 584, Jardim Bela Vista. Atenção para os dias e os horários. Quintas-feiras, das 6 da tarde às 10 da noite. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Uma campanha da Bíblica Vida. Uma família, um novo começo. Apoio. Vida, tudo de bom. Perseguição aos cristãos é maior hoje do que em qualquer outro período da história. Mais de 360 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos e discriminados por causa de sua fé em 2022. Mais de 5.600 cristãos foram mortos por causa de